Olá pessoal, aqui Velgas, hoje dia 7 de agosto de 2020. Vamos falar hoje sobre o acordo espacial que o Brasil tinha com a Ucrânia. O Brasil já possuía duas bases de lançamento de foguetes, a de Barreiro do Inferno e a base de Alcântara. A base de Alcântara, especificamente, que é a que entrou no acordo com a Ucrânia. Esse centro de lançamento de foguetes de Alcântara já existia desde 1983, quando foi fundado. E ele tinha até um lema, o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, é uma janela para o espaço. E era administrado pela Aeronáutica, no caso, Força Aérea Brasileira. Tinha um lançador de foguetes, mas para foguetes de menor porte, não poderia carregar satélites como são os satélites que o Ciclone 4 ucraniano transporta até 5.600 quilos, para colocar em órbita no espaço, em órbitas a grandes altitudes. Ele viajava a altitude, ele via esses foguetes brasileiros a altitudes menores. E precisava-se ter uma tecnologia mais avançada, mais atualizada, que a Ucrânia tinha. A Ucrânia, de longa data, desde o tempo quando ela fazia parte da União Soviética, a Ucrânia desenvolvia esses foguetes. E outros foguetes, de menor porte, inclusive. E tanto que de 1969, foi um fator importante para a decisão, até 2009, já depois da independência da Ucrânia, essa mesma empresa lançou 222 foguetes, com sucesso. Foguetes, na maioria deles de menor porte, O nosso seria a construção que os ucranianos iriam construir do Ciclone 4, mas para cargas menores, Eles tinham o Ciclone 2 e 3, que eles lançavam, que eram de porte um pouco maior também que o que o Brasil lançava nas duas bases que ela tinha. Bom, então foi feito o acordo, começou-se já a conversar com a Ucrânia ainda na década de 90, e finalizou-se essa negociação com a assinatura do acordo com o governo brasileiro no ano de 2003. E o governo brasileiro seria uma parceria, onde elas teriam responsabilidades. O governo brasileiro faria a construção, a adaptação do novo lançador de foguetes, para que o Ciclone 4 pudesse ser lançado, porque era muito pequeno o lançador que existia na época, como se viram para foguetes menores. E a Ucrânia também entraria com dinheiro, e começou a se discutir também muito a questão de quanto que seria. O Brasil achava que com 100 milhões, entre 100 milhões a 150 milhões, resolveria tudo. A Ucrânia disse que não, que esse projeto vai em torno de 1 bilhão, mais ou menos. E aí começou a conversa, assinou-se o acordo, e assim mesmo havia essas divergências de quanto investir. Acho que isso tinha que ser bem acertado antes, mas começaram o projeto. Duas empresas ganharam a concorrência, formou-se um consórcio, que foi a já conhecida construtora Odebrecht, e também a já conhecida nacionalmente e internacionalmente a Camargo Correia. Então, ambas essas duas empresas. Tanto que elas chegaram a construir lá no complexo, uma fábrica de cimento, para poder, de tão grande e montante que era esse projeto. A Ucrânia, com o passar do tempo, investiu 500 milhões e ainda ia fazer a construção do foguete. E aí a coisa começou a andar. Mas o problema é que ela começou a andar e foi muito devagar. O que é esse muito devagar? Só para obter a licença para fazer a construção, demoraram entre 1 ano e meio a 2 anos. É um negócio, o foguete fica pronto em muito menos tempo que isso. Ou vamos dizer, se demorasse muito, o foguete demoraria 2 anos para ficar pronto. Mas em 1 ano, 1 ano e meio, eles fariam o foguete. Então a coisa começou a andar, e aí depois tinha algumas licenças ambientais, dos órgãos governamentais competentes do mesmo governo. Então vai, vem, e os caras não aprovam, não aprovam, não aprovam. Quando estimava-se lançar o primeiro foguete, 2010, talvez 2011, não tinha nada. Tinha obra, já estava andando a obra, já tinha licença para construir a obra,
né? Já os técnicos, já tinha técnicos, engenheiros ucranianos e também técnicos da área administrativa trabalhando aqui, já vieram depois da assinatura do acordo. O Brasil também tinha a sua parte, a presidência da empresa era da parte brasileira, mas de fato não existia, né? E já sabia-se da boa idoneidade da empresa ucraniana, que sempre lançou foguetes sem nenhum problema, todos tiveram sucesso, inclusive do Brasil, uma delegação da Escola Superior de Guerra, né? Como parte do curso, né? Não como parte do projeto, mas como parte do curso, visitou a fábrica na Ucrânia, né? Posaram ao lado de um foguete que estava lá, Ciclone 4, e fizeram um relatório, saiu na imprensa na época, falando muito bem do sucesso, de como é o foguete e das perspectivas que poderiam se abrir para o Brasil com essa parceria, né? Inclusive a Ucrânia já tinha assinado que no Ciclone 5, que eles já estavam projetando, quando começasse a lançar aqui, equipe de engenheiros brasileiros poderia participar para melhorar e ajudar nessa transferência de tecnologia para o Brasil. Mas na realidade muito pouco o Brasil avançou, né? Na realidade o Brasil mostrou uma incompetência muito grande, né? E havia interesses políticos divergentes até por causa do governo que existia no Brasil na época, né? Que é uma orientação da chamada esquerda, ou seja, os antigos comunistas, né? Que sempre são comunistas e continuam comunistas, estavam no poder, né? Aí saiu o Lula, entrou a Dilma, e quando ela caneteou, extinguindo o projeto, né? Em 2015. E até lá ainda nem o lançador estava pronto, que era a responsabilidade do governo brasileiro a fazer isso. E tinha um grande problema, né? O governo brasileiro ficou de assinar um acordo de salvaguarda por causa da tecnologia. E tinha que assinar com os Estados Unidos, porque no futuro algum componente poderia ser americano. Porque 80% dos foguetes que voam no mundo, que são lançados ao espaço, eles têm pelo menos uma peça americana. E se não houver esse acordo, esse tratado, provavelmente existe uma possibilidade dos americanos bloquearem isso através de justiça, da Organização Mundial do Comércio e coisas assim. Bom, o governo assinou. Ele assinou um acordo, tentou assinar um acordo que não era bem aquilo. Eles não ouviram o pessoal da empresa, da Alcântara Space, que foi fundada, para assinar esse acordo. Então era um acordo imperfeito. Então o que precisava ser assinado não foi assinado. Eu vou mostrar para vocês agora umas fotos e vou continuar os comentários da maravilha que seria o projeto e de como ficou o projeto. Aí depois a gente conclui, né? O que a gente sente é que houve uma grande incompetência, acho que já denotada isso, não sei se era esperado ou não, acho que não se esperava que chegasse nesse ponto, mas e que foi numa simples canetada de uma pessoa, pôs tudo abaixo, né? Então vou mostrar agora para vocês as fotos. Olá pessoal, vamos continuando aqui então. Quero mostrar para vocês aqui primeiramente o que já existia na barreira do... Digo não, na barreira do inferno não. Na base da Alcântara. Então aqui é uma torre móvel de integração que ela era usada para lançar, vamos dizer, o VLS-1. Foguetes e cargas que ela poderia transportar de baixa tonelagem, não tão grande como o Ciclone 4 que pretendia se instalar, né? Então isso aqui é o que tinha lá na base de Alcântara, né? E aqui nós temos aqui uma foto quando a Escola Superior de Guerra visita a fábrica de foguetes na Ucrânia, uma visão parcial de um foguete que tinha lá, Ciclone 4, né? Junto com a delegação, né? Eu já comentei sobre a delegação anteriormente. Aí aqui o lançamento de um Ciclone 4, né? Essa é uma figura representativa do lançamento do Ciclone 4, e lamentavelmente o Brasil desfez esse acordo. Vamos chamar assim, na linguagem internacional, a presidente Dilma, ela denunciou o acordo, ou seja, que não era mais vantajoso para o Brasil, né? É uma coisa que ninguém entende porque não é vantajoso. Eu vou comentar em seguida
como que ela fez isso, né? Temos aqui também o lançador, né, como era o lançador antigo. Esse era o lançador que tinha que ser, que ele mudar de ser do VLS-1. Na realidade, esse é o lançador que estava sendo feito para ser o lançador do Ciclone, né? E após o acordo, como é que ficou, né? Na realidade, tinha mais fotos mais feias. Eu resolvi não mostrar porque acho uma coisa muito ruim. Mas eu diria para vocês, né, tudo foi depredado, tudo foi sucateado, foi roubado, ficou meio abandonado lá. Então, o pessoal que morava na região, acho, né, alguém ia lá e pegava os cabos, os fios, a fiação, o que dava, levavam, né, a cobertura das instalações, acabaram levando. Ou seja, ficou um negócio muito, muito feio de se ver. Mas eu quero comentar, antes de passar, quero mostrar para vocês aqui a pressão internacional que nós sofremos do governo americano. Na época era o governo Obama, né? E nós tínhamos um governo de esquerda, que eles não eram tão simpáticos, que era, na realidade, dirigido talvez pelo Foro de São Paulo, seguia a liderança de Cuba, e não era tão aliado dos Estados Unidos. E aí eles mostraram, a Wikileaks vazou aqui uma mensagem, um telegrama, que o Departamento de Estado, né, americano, no caso o equivalente ao nosso Ministério de Relações Exteriores, mandou para a Embaixada Americana em Brasília. Eu vou ler apenas o centro, a parte mais importante da mensagem, que ele mandou para o embaixador, na época o Departamento de Estado. Não apoiamos o programa nativo dos veículos de lançamento espacial do Brasil. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos da América não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamento em Alcântara. Então, eles já estavam pressionando os ucranianos quando eles disseram isso. Queremos lembrar as autoridades ucranianas. Vejam bem, quero frisar isso. Então, alguém já estava pressionando lá na Ucrânia. Contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologia de foguetes ao Brasil. Ou seja, eles concordam, desde que os ucranianos não transfiram tecnologia para o nosso amado Brasil. Vocês vejam só que coisa grave, que aliados, mas na época não eram tão aliados como hoje, né? Por causa da diferença de governos, né? Ou seja, de quem estava no poder aqui e quem estava no poder lá. Os estados lá nunca foi de esquerda, mesmo que se chamem os democratas um pouco mais à esquerda, mas eles não são à esquerda, como é Cuba, como é Venezuela, como na linha que era o Brasil, que se alinhava com esses países. Os Estados Unidos também não permitem o lançamento de satélites norte-americanos ou fabricados por outros países que contenham componentes estadunidenses a partir do centro de lançamento de Alcântara, devido à nossa política de longa data de não encorajar o programa de lançamento de foguetes espaciais no Brasil. Aquilo que eu falei, eles não assinaram um acordo de salvaguarda decente, ou melhor, então não assinaram nada. O nosso governo foi muito incompetente, junto ao governo americano. Bom, apesar de que essa tecnologia desse foguete era ucraniana, totalmente ucraniana, mas poderia no futuro vir a ter algum componente. Talvez hoje o que eles estejam fabricando tenha, né? Que vamos comentar já em seguida. Então esse era o nosso problema, né? Os Estados Unidos não tinham interesse. Mas isso aqui não significava que a presidente Dilma iria, por causa disso, que isso aqui aconteceu em 2009, né? Então e ela só desfez, ela denunciou o acordo só em 2015, ou seja, longo tempo passou-se. Ela sofreu pressões, né? Ela não se alinhava com os Estados Unidos, principalmente, né, por causa da linha dela do Foro de São Paulo e da linha dela aliada a Cuba, né, a Venezuela e a todos esses países, né, da linha argentina, que era a linha bem esquerdista, mas principalmente porque, na época, o presidente Obama andou fazendo escutas telefônicas de chefes de Estado, que foi vazado pelo Wikileaks, que vocês sabem, apareceu na imprensa de maneira bem grande, né? E escutaram ela também. Então ela tinha uma grande mágoa por causa disso, e esse não seria o motivo que ela desfaria
o acordo, como não fez nessa época, não denunciou o acordo nessa época. Na verdade, nessa época ainda era o Lula, né? E ela, depois das eleições de 2010, que assumiu. Né? Então agora eu vou passar novamente aqui para fazer as nossas conclusões finais. Né? Só um minuto. Bom, pessoal, nós vimos ali, acho que são certas fotos bem interessantes e que nos deixam, pelo menos a mim, me deixam muito triste ao ver o rumo que esse projeto tomou. Mas por que efetivamente a presidente Dilma tomou essa decisão? Não é uma coisa que está nos jornais, né? Eu não posso dizer que é isso uma opinião de juízo, né? Porque ela não estava aceitando a pressão dos americanos, pelos motivos que eu já relatei. Mas vocês sabem das origens da presidente Dilma, né? Que é uma comunista de carteirinha, não estou falando nenhuma mentira, ela participou aqui em movimentos terroristas de longa data. Foi anistiada, depois foi eleita presidente. Não vamos entrar em mais detalhes aí, que não é o caso. Mas ela era alinhada com a Rússia, né, e os países que eu já citei. E fazia parte do BRICS, ela fazia parte dessas reuniões. Acontece que em 2014, como eu já abordei em vídeos anteriores, começou a briga da Rússia com a Ucrânia, onde a Rússia anexou a Crimeia e invadiu Donbass, usando seus mercenários russos do grupo Wagner, que já discutimos isso. Posteriormente a isso, em meados do ano de 2014, numa reunião do BRICS, agora isso aqui como é que eu sei? Uma pessoa me contou, próxima a esses casos todos, eu falei com muitas pessoas antes de fazer este vídeo, né? Inclusive sobre esses assuntos, essas opiniões que eu já trouxe, eu já falei, de pessoas inclusive que estavam dentro do projeto, no caso essa pessoa que eu falei não estava no projeto, mas participava junto ao governo, e ele disse o seguinte: olha, decisão da Dilma foi pelo seguinte motivo: guerra na Ucrânia. Reunião do BRICS. Putin chamou ela numa reunião e disse: olha, termine com a Ucrânia. Nós não temos interesse em que a Ucrânia se fortaleça. Termine esse projeto com a Ucrânia. Não é uma informação que eu tirei e que eu vou poder provar, porque eu recebi assim, então é uma fonte que me passou isso. Né? A fonte não me passou nenhum documento. Mas, segundo a decisão final foi essa. Ou seja, pelas afinidades ideológicas, ela chegou e parou. Mas aí houve uma reação. A Ucrânia não queria, porque não queria, achava que a coisa ia andar. O problema estava aqui no Brasil, que de fato estava no Brasil. Estava andando muito devagar, por problemas de liberação, laudo e tal, mas agora parece que a coisa ia andar. E eles já estavam fazendo foguete lá, para aprontar o foguete. E a coisa aqui também estava andando bem. Ainda faltava pôr mais dinheiro e investir mais dinheiro, mas estava andando bem. Aí ela disse que não queria, que ia gastar muito, né? Que estava mais do que estava mais do que nunca o Brasil teria retorno sobre investimento, mesmo em fins comerciais, foi isso que ela falou. Mas esses não foram argumentos, não foram argumentos que convenceram os ucranianos. Ela solicitou ao Tribunal de Contas da União, eu não vou citar nomes aqui agora de ministro que assinou, mas na final ele assinou um parecer, o Tribunal de Contas da União, isso também é público, é fácil de vocês acharem através do Google ou algum outro instrumento, né? Ele assinou um parecer dizendo exatamente o que ela estava dizendo, que não era vantajoso para o Brasil economicamente e que não foi feito o acordo de salvaguarda, de fato, eu já disse que não foi feito por incompetência do governo brasileiro e que não ia transferir tecnologia, não sei de onde ele tirou aquilo, né? Tanto que os ucranianos já estavam convidando para fazer o Ciclone 5 e os engenheiros do Brasil trabalharem juntos, junto com os técnicos ucranianos nesse Ciclone 5. Bom, aí ela pegou o parecer do TCU, Tribunal de Contas da União, e encerrou o projeto. Ele demorou um pouco, demorou um ano mais ou menos para ter todo o encerramento liquidado e ficou aquele negócio lá. Os americanos vendo isso, vocês vejam uma coisa, a base de Alcântara é uma das melhores do mundo, né? Porque ela fica a 2 graus e 18 minutos no Equador, nessa posição do Equador.
E aliado a essa latitude e a rotação da Terra, ele faz com que o foguete lançado ele economize muito combustível. Ele economiza 30% do que lançasse em outro local normal, ou nos Estados Unidos, no Canadá, alguma coisa assim. Economiza 30%. Então, muita gente tem interesse, né? E os Estados Unidos procurou fazer um acordo com o Brasil. E fez um acordo. Agora, em começo do ano de 2019, na primeira visita do nosso presidente, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos, o presidente Trump e o presidente Bolsonaro assinaram um acordo, onde praticamente não há uma transferência de tecnologia, o Brasil apenas participa das obras de base, né, que já estavam iniciadas ainda, então fica fácil de fazer e concluir isso, remontar alguma coisa que foi depredada, só que não transfere a tecnologia. O acordo diz o seguinte: eles vão pagar uma quantia, e essa quantia servirá para o Brasil investir nos projetos espaciais do Brasil. Isso até é engraçado. Mas não há uma parceria. A parceria é essa, ou seja, é como um apartamento, uma casa, né? Você aluga a casa, aluga o prédio, ele te paga e você vai investir, vai construir outro prédio. Então é mais ou menos assim, né? Nós podemos fazer outro projeto com o dinheiro que eles nos derem pelo aluguel. Humor negro, cínico. Então, lamentavelmente, é isso que vai acontecer. E agora, no dia 5 de fevereiro de 2020, houve a promulgação, após a ratificação pelo Congresso Nacional, desse acordo com os Estados Unidos. Quero até contar uma particularidade da comissão, né, da Câmara de Deputados, que avalia antes, com 27 membros, ou seja, por 21 votos a 6 foi aprovado na comissão. Depois, na Câmara e no Senado, foi por maioria grande também, que nem aqui. Mas apenas foram contra o PT, né, que é o que estava fazendo o projeto com a Ucrânia, no governo anterior, e o PSOL, o PSOL, né, que foram contra. E os outros partidos de esquerda, né, que tinha lá o PCdoB, tinha lá também o PDT, todos votaram com o governo Bolsonaro, né? Até o PCdoB, que é o governador do Maranhão, todos votaram com o governo Bolsonaro. E aí foi aprovado, né? Depois foi para o plenário e todo mundo aprovou. Então, mas por que eu estou falando que foi ruim isso para o Brasil? Bom, foi ruim porque nós deixamos de ter todas as vantagens que um país que é líder, um país de tamanho continental, poderia ter com esse projeto espacial, né? Além da liderança que teríamos na área espacial em toda a América Latina, né? Nós íamos ganhar muito em valor científico agregado, né? Onde, trabalhando com esses matemáticos, engenheiros, físicos ucranianos, nós íamos ter uma vantagem de valor científico agregado muito grande. Poucos países no mundo têm isso. Poucos países. Não precisa ter isso para fazer míssil de guerra, não. Para lançar foguete mesmo, para lançar aeronave. Ou seja, nós teríamos isso também, né? Eu listei aqui, elenquei aqui alguns itens, né? As nossas empresas brasileiras seriam beneficiadas. Empresas principalmente, a maioria de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Curitiba, de Santa Catarina, onde tem um parque industrial, mecânico, eletroeletrônico, seriam beneficiados e já estavam negociando para produzir os componentes. A Ucrânia concordava que eles faziam os componentes aqui no Brasil dos próximos foguetes. Vocês vejam, tudo isso acabou. Perdemos emprego, essas empresas teriam uma nova tecnologia, né? Graças à nossa presidente Dilma, né? Foi aberta a porta para desenvolvimento conjunto, né? Ou seja, é uma porta. Ninguém abre uma porta assim: olha, temos um foguete aqui, a gente já lançou. Para vocês terem uma ideia dos foguetes, o Ciclone 2, 3 e o 4, que eles já tinham lançado alguns ainda muito poucos, de 2009 a 2012, a Ucrânia independente há muito tempo, eles lançaram 129
foguetes com êxito levando cargas para o espaço. Quer dizer, o pedigree desses caras era muito bom e a gente ia aprender, o Brasil ia aprender com eles, né? Isso é uma grande vantagem, quer dizer, com qualquer país que a gente fizesse. Agora, quem vai dar isso para os Estados Unidos, a gente já viu que o acordo não, aluguel simples, né? Não é mais do que isso. Lá continua no acordo que é território brasileiro, o brasileiro administra o território dele, claro, mas tudo blá, blá, blá no final. O que nos interessa é a tecnologia, que nós perdemos, deixamos de ganhar, e até ajudar e desenvolver a partir daí mais tecnologia. E nós estaríamos nesse restrito clube, né, que constrói e lança foguetes. Tem 50 países que fazem isso no mundo? Não. Não tem 10 se tiver. E muitos desses 10 ainda usam, né, essas empresas, e poderiam usar a empresa nossa aqui, a Alcântara Space, em conjunto com a Ucrânia, para lançar foguetes, como demonstrar interesse, né? Geração de empregos ia ter, não só no que foi gerado na infraestrutura, mas como nós vimos nas outras empresas, ia gerar emprego também no Maranhão, né? Mais do que agora com os americanos que só alugam. E nós íamos ser uma referência mundial, uma referência na América Latina, um líder, ou seja, o Brasil deixou de assumir papel de líder, porque supostamente, eu quero dizer aqui, né, por enquanto isso, como eu recebi não oficialmente, a pessoa pediu para não ser citada, eu não vou falar o nome da pessoa e não vou nem falar aqui nem sobre tortura, vamos dizer assim, né? O Putin cochichou no ouvido alguma coisa da Dilma e ela veio aqui e acabou com o projeto. Um projeto que o Brasil ia ganhar. Né? Não acho isso patriótico, não acho que esteja se governando isso no interesse do Brasil, né? Mas sim, assim, dentro de um grupo ideológico comunista, que talvez até alguém, né, seja contra falar a palavra comunista, mas é a verdade. Foram todos educados nesse sistema, desde o Putin, a Dilma e outros. Foram educados, quer dizer, não deixaram de ser o que eles eram e pensam que são. E vocês sabem qual foguete que vai ser lançado aqui? Foguete Antares. Americano? Não, ele é binacional. É um foguete que os Estados Unidos desenvolveram em parceria com quem? Com a Ucrânia. O foguete que vai ser lançado aqui chama-se Antares. Vão aceitar outros de outros países, dependendo Acho que, sabe, isso aqui para mim, eu estou tão revoltado. Estou tão revoltado que para mim isso é crime de traição à pátria. Né? Crime de traição à pátria. Tinha que virar mesa e dizer, nós vamos continuar com esse projeto. Porque os ucranianos queriam continuar. Né? Tínhamos que ser mais competentes, tínhamos que ter terminado antes o prazo. Sabe por quê? Porque agora, em 2018, essa mesma empresa, que eu citei o nome aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, Yuzhnoye, a empresa ucraniana que tinha junto com o governo brasileiro aqui, fundaram a Alcântara Space, que conduziu o Ciclone 4, em 2018. Ela assinou um acordo com o Canadá, com os Estados Unidos, para fazer uma base de lançamentos no estado canadense de Nova Escócia e lançar o Ciclone 4 para fins comerciais, exatamente como ia ser feito aqui no Brasil. O que é que vocês acham que é isso? Gente, é de chorar. É de ficar com raiva, de ir à guerra. Como é que pode isso? Eu estou revoltado, me desculpe falar assim nesses termos, mas eu estou revoltado. E toda a história desses ucranianos, dessas empresas, dessa tecnologia, que tem físicos, tem engenheiros, tem matemáticos, é de sucesso. Né? Então, lamentavelmente, é isso que é o... E deixa eu citar um número que eu acho que eu não citei. Se eu citei atrás, me desculpe, mas eu vou repetir. Entre 1991 e 2012, 1991 foi o ano que a dissolução da União Soviética. Né? E a partir daí a Ucrânia ficou independente a partir de agosto. Eles lançaram 129 foguetes
100% ucranianos igual a esses que eles iam fazer aqui. E sabe que para quem que eles lançaram? Não lançaram para eles, para a Ucrânia. Lançaram para 15 países, eu vou citar alguns só, para não ficar muito tedioso. Os principais: Estados Unidos, Japão, França, Rússia, Canadá, Suécia, Egito, para Israel, para os Emirados Árabes, entre outros. Então, chega de a gente ser joguete, massa de manobra na mão de outros países. Perdemos muito dinheiro. Eu não estou dizendo projeto, não quero acusar ninguém de corrupção nem nada assim, porque ninguém investigou nada aí, mas perdemos muito dinheiro a futuro, perdemos uma posição de liderança mundial, né? Perdemos estarmos entre os líderes do mundo e o principal nessa área na América Latina. Quero empurrar a gente, quem sabe, para ser a rabeira da Venezuela e a rabeira de Cuba. Isso é triste, eu choro por causa disso. Desculpem esse meu desabafo no final desse vídeo aqui, talvez tenha ficado até muito longo. Mas essa é a realidade que aconteceu com esse projeto. Incompetência, incompetência, incompetência. Obrigado a vocês, se vocês gostaram, deem um like, se não gostaram, porque eu estou muito, talvez, agressivo, deem um dislike, né? Mas peçam aos seus amigos para se inscreverem, ajudem o canal a crescer. Vamos continuar pesquisando, vamos continuar trabalhando. Nos interessa o fortalecimento do Brasil, o fortalecimento da Ucrânia, o fortalecimento do mundo, mas um mundo que as pessoas se tratem igualmente como a Ucrânia estava nos tratando, né? Obrigado a todos. Deus abençoe. Paz e bem.